Beleza, aqui quem fala é o Marco, namorado da Vicky. E hoje a gente resolveu contar um pouco mais da nossa história, já que o pessoal do Instagram e muita gente ao redor Nossos da gente amigos não também. sabe da nossa história. A nossa história começou lá em 2019, Que dia? 14 de março. Às 9h45 da manhã. Às 9h45 da manhã. A gente tinha um grupo que se reunia assim pra buscar Deus junto no recreio, que chamava Wake. Nesse dia eu fui lá e encontrei essa menina. Eu tava ministrando naquele dia, e daí ele chegou atrasado. Eu lembro certinho, na frente da biblioteca, eu tava sentada no chão, olhei, e a primeira coisa que eu pensei foi: como que esse menino é crente e bonito, viu? Pronto. Então, o que tu pensou de mim? No dia que a gente se conheceu, minha mãe foi me buscar no colégio na época, eu tinha 17 anos. Daí ela passou com o carro ali na frente, eu entrei dentro do carro e daí, na minha cabeça eu tava pensando: será que aquela menina é a menina que eu vou casar? Tipo, não sei porquê, mas esse pensamento veio na minha cabeça. E eu nunca tinha tido isso com ninguém, mas esse pensamento nunca tinha vindo comigo. Eu até comentei com a minha mãe: mãe, tem uma menina da célula lá bem legal, parece ser uma menina de Deus e tal. Algumas semanas depois da gente se conhecer, eu fui numa conferência de Páscoa em uma congregação que tem aqui na cidade, que minha mãe tava indo na época. E tinha um pastor lá que ficava falando de uma menina chamada Vitória. Daí ele tava falando sobre o amor de Deus e tal. E sempre falava sobre essa Vitória aí, que no livro dele ele tinha escrevido sobre essa Vitória. E assim, meu Deus, essa Vitória aí parece a guria da célula? Eu acho que é. Daí ela já tinha me chamado no WhatsApp, né, assim, pra saber algumas coisas da célula. Como que não quer nada, né? Lá nessa conferência de Páscoa, quando acabou o culto, eu fui conversar com um tal de Thelmo Martinelli, Corajoso. E ele me falou assim, ó: nossa, gatão, tu é bonito, tu vai casar com uma princesa. E nem sabia de nada, a gente nem sabia, tipo, isso faz muito tempo. O Marco, ele não conheceu meu pai no dia da foto, né? Que meu pai postou a foto. Isso. Muita gente acha que, tipo, conheceu esse ano. E não, meu pai conheceu o Marquito quando ele era bem novinho. E depois disso, então, a gente começou a se aproximar. A gente se aproximou bastante, começamos a sair Isso tudo bem rápido, assim, né? Bem rápido, bem rápido. A gente começou a sair com uma galera, né? A gente não saía sozinho, geralmente. Isso, que é importante. Isso, a gente sempre saía com uma galera e se conhecendo, assim, mas as intenções eram claras. Tipo, a gente sabia. Eu sabia que ela gostava de mim, ela sabia que eu gostava dela. Sim. Mas chatinha, tá? Ela se fazia assim, ó: ai, não tô interessada. Difícil. O Thelma e a Vivi, eles sempre souberam que a gente tava conversando, que a gente se gostava. Meus pais também estavam desde o primeiro dia, Sim. como eu acabei de contar, tava por dentro, assim, que a gente tava de olho um no outro e tal. E tudo a gente ia contando, sabe? Tudo que A acontecia. gente deixava sempre tudo bem aberto, andando realmente debaixo de uma liderança, que são os nossos pais. Então isso foi muito bom pra gente. A gente era super novinhos, então era também crucial. Muito importante. Então, nesse meio tempo que a gente se conheceu, eu jogava basquete e sempre foi um sonho meu me tornar um jogador profissional e ir para os Estados Unidos. E de março até junho ali, a gente cresceu nossa amizade bastante e tal, mas surgiu a oportunidade de eu ir jogar basquete lá nos Estados Unidos. Eu resolvi abraçar. Eu lembro que eu chamei ela pra ir no shopping, num shopping aqui da cidade, e dando volta no shopping, assim, eu contei pra ela: Papiando. olha, eu fiz uma proposta, né? Olha só. A grande proposta. Vamos fazer o seguinte: eu vou lá para os Estados Unidos, eu fico 2 anos. Nesses 2 anos, eu não fico com ninguém, eu não beijo ninguém. Eu tenho um compromisso contigo, eu e tu. E voltando de lá, a gente namora. E eu gostei muito, porque o Marco, eu sempre vi a atitude nele. Então ele sempre sabia o que queria, ele deixava bem claro. Então, tipo, eu quero isso, dessa forma. Homem, né? Eu cumpri meu voto. Embora eu tenha ficado só 1 ano lá, mas quando eu voltei, eu fui atrás dela. Eu lembro que teve um dia que eu ia em outra congregação na época. Eu vi um storyzinho dela no Instagram, que ela tava num certo lanche aí da cidade. E eu assim: gente, vamos nesse lanche aqui. Daí eles: por quê? Vamos em tal lanche. Deu: não, aquele lanche é bom. É bom. Movimentou todo mundo pra ir pro lanche. Eu não tinha carro na época, eu era mais novo, não dirigia nem nada. Eu tinha que conseguir que alguém me levasse lá. Então eu comecei a fazer uma situação toda: vamos lá. Daí eu cheguei lá. E deu certo. Deu certo. Convenci todo mundo. Uma amiga nossa em comum viu ele e falou: ei, Vitória, o Marco tá aqui. Deu assim: o Marco está aqui?
Dela, aham. Ele tá ali, ele acabou de chegar. Gente, eu fiquei tão nervosa. Tão nervosa. Ela tava Aí, vermelha, assim, ó, igual um pimentão. se Pimentão é cumprimentou amarelo, né? bem. Daí a gente se cumprimentou, tá tudo estranho. Foi, Pô. tipo assim, ó. Tipo assim, sabe tapinha nas costas, assim, ó. Então, foi Tá, mais ou menos como é assim. que você tá? E daí eu lembro que eu até elogiei teu brinco. Nossa, eu nem lembro disso, eu tava tão nervosa. Era um brinco retinho, eu acho. Tipo Você assim. elogiou? É, Não que eu lembro elogiei. disso. E aí, depois disso, a gente conversava às vezes. A gente conversava às vezes. Às vezes, E assim, teve uma certa viagem aí pro Camacho, que a gente fez, que é uma praia. uma praia que tem por aqui. E... Nossa, mas ela não dava bola pra mim, assim. Só que ficou um tempão, assim. Ficou um tempão, tipo assim. Tipo... O Marcos se aproximava de mim, daí E ela corria. Aí eu corria, é. daí ficava assim. Daí tu imagina, como Gosto homem, muito. eu já tava frustrado. Eu já tava, tipo assim, ó, pronto pra... Tadinho. A gente Não- não conversava, não ficava É. junto, sabe? E eu não me abria, eu tinha, tipo, bastante guerras, assim, internas minhas. Que eu era bem difícil de me abrir. Pra qualquer pessoa. Bem, bem. Bem difícil. Eu ia falar com ela, ela só falava de igreja. Ai, porque Jesus é tão maravilhoso. Eu sei que tu ama Jesus, é nítido isso, mas eu quero te conhecer. Entende? Eu queria conhecer ela como pessoa de verdade. Isso. Mas ela não tava dando essa abertura. Então a gente passou um longo tempo, assim, longe um do outro. Daí a gente foi se reaproximar ali por 2021. A gente até chegou a tentar um namoro. Foi algo meio precipitado na época. A gente era bem imaturo. Bem imaturo. Precisava aprender algumas coisas. Não foi num ainda. momento assim bom pra nenhum de nós dois. É. Era uma coisa boa, mas na hora errada. Errada. Talvez assim o sol do nosso coração não estava preparado para receber essa Sim, semente. exato. Depois da gente se afastar, a gente passou um tempo assim bem diferente da vida um do outro, sabe? Uhum. Ela viveu uma estação, eu vivi outra estação. A gente não se falava muito, a gente não se via por aí. E a gente, assim, descansou, assim, seguiu. E aí, depois desse período longo de 2021 até final do ano passado, que a gente também foi, assim, moído nesse processo. Moído. Nós dois. Gente, assim, mesmo estando em fases diferentes, a gente passou, assim, grandes provações, assim, mas que a gente fortaleceu muito o nosso caráter. Tanto que eu a gente- quanto a Vicky, Isso. a gente foi Quem a gente é em esmagado por Deus. Isso. E aí, foi bom e ruim, né? Mas quando Deus nos quebra é pra um propósito maior, pra nos refazer e pra algo melhor e maior. Então, a gente passou aí por esse processo. E aí, chegou o final do ano passado e eu não, assim, pensava nesse ser humano. Não vinha esse ser humano na minha Não cabeça. pensava, tá? Porque pra mim já era algo do tipo assim... Já tava assim, passado. Vou contar uma Já coisa. morreu, A já mãe se dela foi. aqui, ó. A mãe dela Mas aqui, a ó. minha mãe sempre orava. Mulher de oração, ó. O joelho dela deve estar doído, tá? Gente, o time que, assim, tava pelo Marco e o time também que tinha por mim, né? É muito grande. Ficou, enfim, esse bom time aí, né? Só que a gente não queria se aproximar por vontade dos nossos pais e pessoas que andavam perto da gente. Porque Verdade. depois desse tempo, assim, final do ano passado, o Marco começou a se aproximar do meu grupo e Deus começou a fazer novas mesas, assim, a gente começou a andar mais perto. E aí a gente começou a se ver mais, assim, sabe? Então a gente se via mais nos jovens. O melhor amigo dele, que hoje é noivo da minha melhor amiga, na época ele estava se aproximando e tal. Só que ele não me dava bola, então eu pensei, De verdade, tipo tá assim, ó. diferente. Tipo, porque não antes dava ele vinha. bola. Tipo, zero. Zero, nada. Zero. Eu E fugia dela, sendo E bem eu sério. fiquei, assim, eu fiquei impactada. Eu falei, esse menino não tá me dando bola. Como assim? E aí, final do ano passado, o Senhor pediu pra mim pra começar a orar sobre o meu casamento, o meu futuro marido. E ali eu comecei a orar. E aí veio muitos sonhos e muitas pessoas falando pra mim que me via noiva, que me via de branco, que me via casando. E pessoas super especiais e pontuais também. E aí eu peguei e falei, ai meu Deus, tá bom, sinto uma urgência, né, do Senhor. Então eu vou começar a orar sobre isso. Eu não tava esperando, era uma área que eu queria, mas que eu tava muito descansada no Senhor, Ela assim. tava com outros planos, né? Eu ia pra fora. Ela tinha plano de ir pra fora e tal. Muita coisa começou a mudar dentro de mim e eu vi que eu precisava orar sobre isso. E aí, nisso, eu fiquei minhas férias inteiras orando. E aí, eu vi que o Senhor, ele pediu pra mim orar especificamente sobre o meu passado. Daí,
Passado dela. O meu passado, o presente. E aí eu comecei a orar sobre isso, enfim. E eu comecei a anotar, assim, mas o Marco Aurélio. Eu vinha na igreja, daí eu ficava... Gente, sabe, ela ficava igual um suricato, assim, ó. Acabava o culto, ela ficava assim, procurando. Procurando o E Marco eu Aurélio. corria. E ele fugia de propósito. De propósito. Um sentimento tava tomando conta de mim, eu não sabia o que fazer com ele. Então eu queria, tipo assim, ver ele várias vezes. Pra, tipo, ai, será? Gente, ela Ai, chegou não a... sei. Eu tava toda, tipo, meu Deus do céu, o que eu faço? E aí, nesse processo, teve muita conversa. Porque, assim, ele não ia vir conversar comigo mais. Eu tava decidido e, tipo, eu tava tocando minha vida. Sim. Seguindo Não em tava frente. errado, ele tinha que seguir em frente. E eu que tava atrás dele. E daí eu lembro do Lucas chegar pra mim e falar assim: tu tem que tomar uma atitude. Ele não vai correr atrás de ti mais. Tu tem que, assim, ó, se tu quer alguma coisa, você tem que chamar ele e conversar. Tomar atitude. Deu, meu Deus do céu. Aí eu pensei, fiquei umas duas semanas pensando, orando sobre isso. Conversei muito com a nossa liderança, né? Nossa liderança Muito, falou: muito. tá, vamos lá, vamos conversar. Por quê? O que tu acha sobre? Foi eles que começaram O que tu sente a colocar dele ideia, e né? tal. Porque eu falei pra eles: eu quero casar logo. Eles assim, tá, e o Marco? E aí nessa conversa eles começaram a falar sobre o Marco. Tá, mas o Marco cai exatamente nos requisitos que você fala. Porque eu falava assim, porque eu quero um homem, porque eu quero um homem temente ao Senhor, que seja meu amigo, mas também que me conheça, tipo assim, antes de tudo isso, assim, porque claramente que a igreja acabou crescendo e com isso a visibilidade também, né? Sim. E eu não queria, assim, encontrar uma pessoa que gostasse de mim, às vezes, Por interesse, algo assim, sabe? Era uma questão, assim, do meu coração. Gente, eu gostei dela antes de tudo, assim. Antes de Foi. ter fama, antes, assim, de ela ser quem ela é hoje em dia, entre aspas. Mas a essência dela é a mesma. Sim. Então, eu gostei da essência dela, não do que aparece às vezes nas redes sociais, sabe? A Gostei verdadeira dela. A verdadeira Vitória. É. E aí, isso foi muito importante pra mim, pra realmente pensar. Verdade, Marco, ele gostou de mim, se apaixonou por mim, e eu me apaixonei por ele. Na minha essência, assim, quem eu sempre fui. E aí eu comecei a pensar, daí sim, eu comecei a pensar mais nisso, assim. E ali, por final de janeiro, eu criei iniciativa, com muito esforço, assim, oração, pra chamar ele e falar o que eu tava sentindo. Só que, tipo, nem eu entendia direito o que eu tava sentindo. Mas eu sabia que eu tava sentindo alguma coisa. Olha a guerra, irmão. Olha a guerra. A guerra que eu tive que lutar. Daí eu peguei e falei, mandei uma mensagem pra ele assim, ó. Oi, Marco, tudo bem? Você vai no culto amanhã? Foi isso, né? Ou hoje, sei lá. Foi, daí... Acho que foi no domingo, né? Foi no domingo. Tu vai no culto hoje? E era tipo verão, assim. Eu tava na praia. Na praia, uma praia meio longe daqui. E o que tu falou? Que tu não podia? Ela me mandou uma mensagem, pediu pra eu vir pra igreja e eu não conseguia. Daí acabou que a gente fez uma ligação. Porque acho que no outro dia eu ia viajar, na segunda-feira eu ia Isso. viajar. E aí eu falei, então vamos se ligar agora. Daí eu subi, na hora do culto, subi tremendo. Fiquei o louvor todo assim, ó. Deus Pai, em nome de Jesus, me ajuda. E aí eu subi aqui, pra esse lugar, na verdade. E liguei pra ele. Eu vou falar a parte dela. Ela assim, Marco, Então, eu tava pensando sobre nós dois, né? Tá, nós dois. Não, mas nós dois, entendeu? Tá, nós dois. Não, nós tipo, nós dois. Tu entendeu? Tipo, um casal. Te entendi. Tá, então, eu tô indo viajar e eu queria que tu tivesse orando sobre isso. Eu vou estar orando sobre isso também e tal. Daí a gente fez um propósito de oração. No primeiro dia, eu não tinha contado isso pra ninguém. Um amigo meu, ele pegou e mandou uma mensagem assim Um dia pra mim. depois, né? É, tipo assim... A gente se ligou domingo e na segunda-feira... Isso, na segunda-feira um amigo meu me mandou uma mensagem de Isso manhã. no final de janeiro, tá, galera? Um amigo meu que já é casado, a gente foi no casamento dele e tudo. Ele chegou mandando uma mensagem assim: Mano, eu não quero ser chato nem nada, mas eu sonhei que tu tava namorando a Vitória, que vocês não beijavam, vocês só... Tipo assim, vocês estavam de mão dada, vocês estavam namorando. E aí, voltando dessa viagem, a gente começou a ser mais intencional, assim. A gente teve um dia, assim, muito marcante na nossa história, que eu cheguei de viagem e a gente tava já querendo conversar Sim. sobre muita coisa, assim, porque a gente teve 4 anos que a gente se conhece, mas a gente passou aí uns períodos longe e a gente queria ser bem aberto um com o outro, a gente queria deixar tudo bem esclarecido,
o que um pensou, o que o... né? De tudo que aconteceu. Em todo esse período. Em O todo que esse aconteceu período. na vida um do outro E nesse ser período. bem aberto, assim, me falar o que pensa. Totalmente sincero, tipo assim, ó, sem máscara nenhuma. Foi, essa Zero foi a que máscara. a gente falou. Zero máscara. Esse é o tipo da nossa conversa. É, E a gente foi pra praia. foi. E aí a gente conversou a manhã inteira. Até o meio-dia. Eu tinha Até levado uma o prancha pra meio-dia. surfar, A mas prancha acabou ficou ali. que a prancha ficou ali. E a gente ficou conversando. Foi uma conversa, assim, Muito difícil, bem. Só que esclarecedora. mas esclarecedora, sabe? Sim. É uma conversa que às vezes a gente falava coisas que a gente não queria falar, É. mas que era necessário, sabe? Ser bem Sim. aberto, ser totalmente sincero. Então a Antes gente... de começar qualquer coisa, até mesmo Isso. amizade intencional. E Eu tava assim, ó. Tipo, de uma coisa eu tenho certeza que eu me sinto muito segura do teu lado, não sei o quê. Eu só não falava que eu gostava dele, mas todo o resto eu falava. Mas pra vocês verem, assim, Sim. que ela já tinha esse interesse, já... Só que como eu também tinha medo, eu não... Tinha medo de colocar isso pra fora, Sim. né? E a gente conversou tudo. E aí a gente passou um dia, nesse mesmo dia, porque essa conversa foi de manhã, e a gente passou um dia com os nossos amigos na lagoa, ali na praia, e foi um dia muito bom, assim, a gente sendo um amigo mais intencional. Sim, assim, com que certeza. a gente não se tratava como namorados, porque a gente não era namorados, né? A gente se tratava como amigos. Exatamente. Mas a gente sabia, assim, do que tava acontecendo, mas ok. Da Sempre foi aproximação muito... que tava voltando. Isso, sempre foi muito leve, e eu sempre orei isso pro Senhor. Foi muito Pra natural. que tudo que acontecesse fosse muito leve e tranquilo, assim. E aí esse dia foi bem especial, porque marcou dali em diante que a gente tava começando uma amizade intencional, assim. E com os pontos bem claros, sabendo o que cada um queria. A gente falou tudo, a gente falou planos futuros, o que cada um pensava. E aí chegou o retiro da nossa igreja. Sim, E o retiro, assim, foi, meu Deus, marcante na nossa vida, assim. Muito, De muito. tantas pessoas, né? Mas foi muito bom. e daí depois desse retiro a gente continuou se aproximando, nessa amizade, se aprofundando, saindo junto, E também E- vendo coisas em Deus muito legais. vivendo bastante coisa em Deus junto, assim, tanto no retiro quanto depois. Uhum. E quanto antes, na real, tipo, tiveram vários dias bem marcantes na presença de Deus. Sim. Depois desse retiro a gente estava se aproximando muito e não tinha um nome para nossa amizade. Então eu queria dar um nome para isso. A gente estava já apaixonado, já dava para ver, mas eu queria nomear isso. E teve um dia que eu quis chamar a Vicky para sair. Eu falei com o Thelmo, pedi a autorização dele, falei o lugar que eu ia levar ela. Eu sempre gostei dessa característica no Marco. Ele sempre deixou tudo muito aberto pros meus pais. Desde a primeira vez, lá em 2019, quando ele gostou de mim, ele foi na casa, ele falou com os meus pais. Então isso foi tão importante pra mim, porque eu vi que ele tinha respeito com aqueles que eu amo, né, que são referência pra mim. Então até uma vez teve uma situação que a gente tava no casamento, e aí ele pediu pros meus pais pra dançar comigo, não foi? Verdade. E aquilo foi tão especial porque era uma dança, tipo, não era nada demais, e tava todo mundo lá dançando junto, mas ele pediu permissão pros meus pais, e isso foi mais uma questão também, que daí ele pediu horário pra voltar pra casa, tudo isso. Então eu chamei ela pra sair. Não falei pra onde é que a gente ia. Nossa, E- mas eu fiquei nervosa. Eu fiquei muito nervosa. E daí a gente foi em um certo restaurante. A gente conversou bastante, assim, foi muito bom. E conversando, ela me deu uma abertura. Ela assim... Peraí, um adendo aí, um ponto bem importante. Eu já tava falando com a minha sogra sobre, tipo, ó, eu tenho que botar um ponto onde a gente tá, conversar sobre namoro com ela. E a minha sogra falou assim, Marco, vai vendo. Vai sentindo ela, vai sentindo a abertura que ela tá te dando. E tu vai prosseguindo conforme tu vê que ela tá dando abertura. Sim. Deu, beleza. E nesse dia, chegando nesse lugar pra comer, ela começa assim, ai, eu já te contei a história de quando os meus pais começaram a namorar. Daí eu Do assim... nada. Assim, ó, você piscando toda, eu já contei. daí o que eu respondi, né? Não, conta mais? Pode contar. E ela contou uma história que, resumidamente, era assim, eles eram muito amigos, muito próximos, estavam na praia, e o Thelmo queria falar, tá, a gente é o quê? Ele perguntou Se alguém- pra Vivi. Se se alguém alguém perguntar pra te ti, o que perguntar. eu sou teu? O Daí que tu minha vai mãe responder? falou, então fala que a gente tá namorando, essa foi a história, daí eu contei pra ele. Isso, daí, beleza, ela falou isso. E na hora, né, a luzinha aqui acendeu. Pim! Daí o que E eu daí- pensei? Legal, gostei dessa ideia. Mas o que eu vou fazer? Eu vou fingir que eu nem ouvi.
E seguiu? E seguiu. Nossa, conversamos A muito. gente ficou, tipo assim, ó, era de umas 7h30 da noite até umas 10h30 conversando. Sim, E sem daí, parar. sem parar ainda, assim, ó. E conversa indo. E daí eu esperei um momento que ela tava assim, ó, sem defesa nenhuma. Tipo assim, ó, que ela não ia esperar isso de lugar nenhum. E daí eu peguei assim, ó, tá, e tu? Se alguém te perguntar o que eu sou teu, o que tu vai responder? Daí eu fiquei muito tipo, ai, não sei, Marco. Ai, não sei. Daí eu comecei a entrar em Ai, meu crise. Deus, ai, meu Deus. Ai, não sei. Daí, Porque assim, ó, gente, a Vicky, ela tinha um estereótipo de namoro cristão, assim, de, às vezes, ser um nome pra poder estar errando, um nome pra poder estar fazendo algumas coisas, assim, até que não são do caráter cristão sim. dentro da igreja, sabe? Então, eu tive que desconstruir, eu passei uns 10 minutos ali desconstruindo Então esse... ele me pediu em namoro. Isso, Mas, tipo, a gente ficou uns 10 minutos depois disso conversando sobre o que eu pensava de namoro. isso. Porque, assim, não são todos os namoros, a gente sabe. Mas eu acredito num namoro santo, puro, e que Sim. vai agradar o Senhor. E eu não vi muito isso, sabe? Eu tinha medo dessa questão. E daí eu falei isso pra ele, olha, eu tenho medo disso, eu tenho um princípio com Deus e eu não vou voltar atrás. E aí a gente ficou esses 10 minutos conversando sobre isso, porque ele já sabia do meu princípio, Da questão da corte. isso, que eu tinha, na verdade, uma aliança com Deus, né, quando eu tinha Isso. 10 anos, que é a corte. Mas na época Corte, também... pra quem não sabe, é não beijar durante o namoro. O namoro. É ter o primeiro beijo no altar. Isso. E aí a gente realmente vai beijar só no altar. Sim. E eu falei isso pra ele já sabia, mas eu afirmei novamente. E aí eu falei, daí tu me tranquilizou, né? Daí tu falou, não, eu entendo. Daí ele falou a visão dele, falou que o nosso namoro seria algo pra agradar o Senhor. Sim. E aí eu falei, então, diz que a gente tá namorando. Então eu aceito. De uma nova fase de Deus na nossa vida. Nesse meio tempo, antes da gente até começar a namorar, eu recebi algumas palavras assim sobre questão de maturidade, que eu tava me tornando homem agora, que eu não era mais menino. Então, foi uma mudança muito importante antes Tanto desse quanto relacionamento. eu, de uma menina pra uma mulher. Isso, exatamente. E daí pra frente, a gente vem se aproximando um do outro, vem saindo como qualquer outro casal, Sim. e cultivando um namoro santo. E mesmo depois de começar a namorar, a gente tem mantido a mesma transparência com nossos pais, com nossa liderança, sobre tudo que está acontecendo. Então, Tudo. eles estão sabendo de tudo e a gente está sempre sendo bem aberto com eles, conversando até em questão de planos futuros, né? Porque se você é cristão e você assume um namoro, o namoro cristão, ele tem como objetivo o casamento. Então, se tu tá namorando, que seja para casar. Ó, se tu é homem e tá namorando, cara, bota uma data lá na frente e já começa a trabalhar em direção daquilo. Orar sobre isso. Quem me disse isso foi o Fabiano, nosso líder, e realmente é uma visão muito boa. E é uma visão que eu tenho no meu coração, sabe? Então a gente tem trabalhado já pensando nos nossos planos futuros, que né, quando estiverem certos a gente vai revelar. E aí a gente tem vivido esses dias maravilhosos juntos, aprendendo um com o outro e com o Senhor também. A gente tem se conhecido cada vez mais profundamente, assim. Eu tenho Sim. conhecido mais o coração da Vicky, ela tem conhecido mais o meu coração. E a gente tem crescido, assim, até no relacionamento entre as famílias. Isso tem sido muito legal. O nosso relacionamento não é aquele relacionamento que isola a gente dos amigos ou da família. Porque isso não é saudável. Não né? é saudável, não. E é isso aí. Gente, então, essa é a nossa história de como a gente se conheceu e o que está acontecendo na nossa vida hoje em dia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe joinha, deixe seu comentário aí. A gente vai ficar bem Muito feliz de feliz. ler e receber o carinho de vocês. Sim. E espero que vocês possam tirar algumas coisas boas dela. Esse é o objetivo da gente estar compartilhando. A gente não ia estar compartilhando só para aparecer no YouTube, tipo, Sim. isso não é Tanto do nosso coração. Que eu não queria. De verdade, a gente... Eu só queria guardar isso, sabe? Mas a gente viu que o Senhor queria isso da nossa parte. Sim. Da gente falar isso e abrir pra vocês. Tanto é que eu quero estar mais presente aqui também no YouTube e no Instagram, abrindo um pouquinho das minhas experiências e falando. Não é algo que eu gosto muito. É verdade, é verdade. Mas é algo que eu sei que eu preciso fazer. A gente espera que esse vídeo tenha abençoado vocês e fiquem com Deus. Beijão.
Vamos.